Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para Tatiane Luceno, tá bom? Ela escreveu aqui no canal: Bom dia a todos, até amanhã. Vou mandar um forte abraço também para o Sérgio, meu amigo, tá bom? Ele conheceu o meu canal por meio do canal do Lucas Guerreiro, tá bom? O Videira Verdadeira. Ele acompanha o Videira Verdadeira e o Lucas Guerreiro, ele compartilhou o meu canal, né? Ele indicou o meu canal para as pessoas que acompanhavam o canal dele. E o Sérgio, né, que é lá do Japão, ele pegou e começou então a acompanhar o estudo com a gente aqui diariamente, tá bom? Então gratidão ao Lucas Guerreiro, gratidão ao Sérgio, né? Inclusive o Sérgio está com o filho dele no hospital, tá bom? E o que eu tenho para dizer para você, Sérgio, é força, amigo, né? Força para você e sua família. Deus, ele está no controle de todas as coisas, tá bom? Então um forte abraço aí para todos vocês. Quem não conhece o novo canal do Lucas Guerreiro, né? Ele criou um novo canal chamado Cristo Vivo e ele está fazendo também o estudo do Novo Testamento em sequência para nós, tá bom? Então ele começou com Mateus 1, já está bem avançado ali. Eu vou deixar na descrição do meu vídeo o link do canal do Cristo Vivo, que é o do Lucas Guerreiro. Se você não é inscrito lá no canal dele, se inscreva para acompanhar o estudo lá com ele, tá bom? Que é o Novo Testamento, é muito bom. Ele coloca as referências, né, das escrituras ali. Ele faz uma edição maravilhosa, então é um estudo de primeira ali, tá bom? Então, eu convido todos vocês a acompanhar aí o canal novo do Lucas Guerreiro, tá bom? Cristo Vivo. Vou deixar o link aqui e também vou deixar no topo dos comentários o link do canal dele, tá bom? Então, forte abraço aí pro Lucas, pro Sérgio, né, e também para Tatiana, todos vocês que acompanham aqui. Vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é João capítulo 1, tá bom? Eu vou compartilhar deixa eu ver aqui. Começa no versículo 19 e vai até o versículo 28, tá bom? É poucos versículos aqui, na verdade, que eu vou ler, mas eu tenho que fazer uma breve introdução um pouquinho sobre João Batista. Eu peguei algumas escrituras aqui que vai nos ajudar, né, no compartilhamento da escritura de hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria compartilhar é que João Batista, ele foi um profeta e o próprio Salvador Jesus Cristo deu testemunho dele sendo um profeta. Olha o que Jesus Cristo fala sobre João Batista como profeta, né? Então, dando uma introdução aqui, eu vou começar lendo aqui, ó, Mateus capítulo 11, o versículo 7 aqui, né, em diante. E partindo eles, começou Jesus a dizer a multidões a respeito de João, né? Que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento. Então, Jesus Cristo partindo, né, ele pegou e disse para a grande multidão que o seguia, né, falando a respeito de João. Ele começou a falar a respeito de João Batista. E ele falou: o que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Essa tem uma expressão muito forte no hebraico, né, quando ele fala uma cana agitada pelo vento. Normalmente a gente conhece cana do caldo de cana que a gente toma, mas não é esse tipo de cana, tá bom? Ali tem uma outra tradução que fala calhaço, alguma coisa assim. O que significa essa cana agitada pelo vento? Você pode imaginar aí um campo de trigo, tá bom? E aí a cana seria esses trigo levantando, né? E aí quando fala da cana agitada pelo vento, é porque o vento bate e aí todo o trigo ele se tomba, né, a favor do vento ali, né? Então eles ficam encurvados por causa do vento. Então aqui quando ele dá esse nome, né, a João Batista, aliás, aqui é uma expressão idiomática. O que é uma expressão idiomática? É algo que você fala para simbolizar algo. Por exemplo, eu vou falar assim: vamos arregaçar as mangas, né? E o que simboliza? Simboliza que nós vamos trabalhar, né? Arregaçar as mangas, levantar a manga da camisa e trabalhar. Então é uma expressão idiomática. Então aqui Cristo ele faz essa expressão idiomática com João Batista, né? Dizendo uma cana agitada pelo vento. A palavra vento no hebraico, ela tem o mesmo sentido da palavra espírito, tá bom? Que é o Espírito Santo. Então, quando ele fala que João Batista ele é uma cana agitada pelo vento, é uma expressão idiomática que João Batista
ele é humilde, porque o trigo ele se curva com o vento, né? Então, ou seja, de acordo com o espírito sopra, ele é guiado, né? Então, esse aqui é um grande elogio que o Salvador faz a João Batista, e ele está falando para a multidão: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento, né? Era João Batista sendo guiado pelo Espírito, tá bom? Então ele continua dizendo, ou que foste ver um homem ricamente vestido, os homens ricamente vestidos estão na casa dos reis. Então o que foste ver? Um profeta? Sim. Eis que vos digo, muito mais do que profeta. Em verdade vos digo, que entre os de mulher que tem nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Então olha só, o próprio Salvador dando um testemunho sobre João Batista, dizendo que sim, ele era mais ainda do que um profeta, que ele era profeta e mais do que um profeta, que entre os nascidos de mulher, ele era ainda o maior, né? Conforme Jesus Cristo, ele menciona aqui, né? É, entre, entre os que é de mulher tem nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Então aqui, o próprio Cristo falando que João Batista ele é um profeta. Então a primeira parte que eu queria compartilhar com vocês é isso, que João Batista ele é esse profeta. Por que isso é importante que eu estou te falando agora? Porque depois a gente vai ler a designação aqui e tem algumas coisas que nós devemos ponderar um pouco aqui. A outra parte aqui é Jesus Cristo também falando de João Batista, e agora ele fala a respeito de João Batista ser o Elias, tá bom? O título Elias significa precursor, aquele que vai na frente e prepara o caminho, tá bom? Por exemplo, nós podemos ser um mini Elias, tá bom? Preparando a terra para a segunda vinda de Cristo. Então, nós somos mini Elias. E aqui, o próprio Salvador Jesus Cristo, ele fala que João Batista, ele era um Elias. Qual que é o contexto histórico aqui? A gente pode ver lá em Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 10. Os apóstolos, eles interrogam Jesus Cristo ali, porque as pessoas das outras religiões estavam falando, mas eles, por que eles estavam falando? Eles estavam falando que Cristo não poderia ser o Messias, esse Cristo, porque existia a profecia que Elias iria vir antes, e como Elias não veio, então esse não poderia ser o Messias, né? E aí Cristo explica para eles, né? Vamos dar uma olhada aqui nos versículos, ó, Mateus capítulo 17, a partir do versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Né? Então eles estavam criticando, falando que Jesus Cristo, né, ele não poderia ser o Messias porque tinha que ter um Elias antes. A profecia diz que o Elias vinha antes. Inclusive, quem está falando isso aqui, que os apóstolos falou que foi os escribas. E os escribas, eles eram copistas da lei, eles copiavam a lei. Então, eles entendiam muito bem dessas profecias. Então, eles tinham propriedade daquilo que ele estava falando. E realmente, os escribas estavam certos. O Elias precisava vir antes do Messias, tá bom? O problema é que eles não identificaram Elias. Olha aqui o que Jesus Cristo continua dizendo aqui, ó. E Jesus respondendo disse-lhe, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que lhe quiseram. Assim padecerá também na mão deles o filho do homem. Então, ele falou que Elias já veio, né, e que eles fizeram o que quiseram com Elias, ou seja, com João Batista, prenderam ele, degolaram ele, né, mataram João Batista, fizeram o que quiseram. E também isso iria acontecer com o Filho do Homem, que é um título aqui de Jesus Cristo, tá bom? Então, só para terminar aqui um pouquinho sobre aqui, o versículo 12, né, que é aqui ele menciona que realmente eles entenderam que João Batista ele era um Elias. Ó, o versículo 12 diz assim, ó, mas digo-vos que Elias já veio e não reconheceram, é o versículo 13 que eu tenho que ler. E então entenderam os discípulos que lhe falava de João Batista. Então veja só, Jesus Cristo falou que Elias já tinha visto, mas eles não o reconheceram que era João Batista. E os apóstolos, então aqui os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então o Elias é João Batista aqui no caso, tá bom? Só compartilhando rapidamente aqui um pouquinho sobre João Batista, é comprovado, tá bom, pela história que João Batista existiu.
né? Inclusive por uma pessoa que não era membro da Igreja de Cristo. Vocês devem lembrar daquele Flávio Josefo, né, que ele não pertencia à Igreja de Cristo, mas ele foi historiador e ele escreveu muitas coisas. E escrevendo sobre a vida de Herodes, ele conta sobre um João Batista, que justamente foi preso, tá bom? E foi morto, né? Deixa eu ler as palavras dele rapidamente aqui, né? Vai demorar um pouquinho a mensagem hoje, mas dá uma olhada aqui, ó. Diz assim, ó. E Flávio Josefo também dedicou à figura de João Batista um parágrafo, né, dos seus antigos escritos judaicos. Alguns judeus pensavam que o exército de Herodes Antipas havia sido destruído por Deus, porque o rei havia sido juntamente castigado pela execução de João Batista. João chamado o Batista. Então, João Batista, o Batista não é o sobrenome dele, né? O próprio Flávio Josefo, ele fala aqui, por causa da execução de João, chamado Batista. Então, provavelmente ele recebeu esse nome porque ele fazia batismo, tá bom? E aqui, eu não vou ler tudo, mas vou deixar na descrição do vídeo, falando aqui que João Batista, né, ele foi morto por Herodes. Fala aqui o nome da prisão que ele ficou preso, né? Flávio Josefo menciona, na escritura não tem o nome dessa. Mas aqui fala, né, que Herodes mandou matar João Batista, ele ficou preso ali por causa do levante, né? Ele ficou com medo de muitas pessoas que estavam seguindo João Batista e de João Batista fazer uma revolta contra o reino ali e tomar o reino dele. Então ele ficou com medo disso. Então por isso que ele mandou matar João Batista, segundo Flávio Josefo. O que Flávio Josefo não teve como informação, que tem dentro das escrituras, é que tinha aquela mulher, né, de Herodes, né, a Herodias, que pediu para sua filha dançar, e aí ele prometeu, o que você quiser eu te dou, e aí ela foi consultar a mãe, e a mãe falou ali para pedir a cabeça de João Batista. Aqui, inclusive, Flávio Josefo menciona que João Batista ele foi preso por causa que ele condenava a corrupção, condenava a conduta errada das pessoas, né? Então, Herodes ficou muito preocupado por causa que muitas pessoas estavam seguindo João Batista, tá bom? E justamente nas escrituras o que menciona é que ele acusava ali Herodes de se casar com a cunhada, que era mulher do irmão dele, Filipe, né? Então, João Batista foi contra isso, fielmente ali, e por conta disso também ele ficou preso e depois ele perde a cabeça, porque a mulher queria a aprovação das outras pessoas, assim por diante, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo aqui. Bom, vamos lá para a escritura que eu ia compartilhar, lembrando do que Jesus Cristo falou, que João Batista ele é profeta e que ele é o Elias. Então aqui na designação, começando aqui em João capítulo 1, versículo 19, diz assim, ó, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? E confessou e não negou, mas confessou, não sou o Cristo. Bom, aqui em João capítulo 1 vai ficar muito mais fácil entender se nós pegarmos na tradução de Joseph Smith, tá bom? Então eu vou ler só algumas partes da tradução de Joseph Smith. Primeiro eu vou ler o versículo e falar as diferenças aqui, ó. Em João capítulo 1, versículo 21, continua dizendo assim, ó, e perguntar-lhe, quem és tu? És tu Elias? E ele disse, não sou. És tu profeta? E ele respondeu, não. Aí fica em contradição, porque o povo perguntou, você é Elias? Né? E João Batista disse, não sou. Você é profeta? Ele disse, não sou. Né? E respondendo, disse, não. Mas o próprio Cristo disse que ele era profeta e disse que ele era Elias. Então, na verdade, aqui não é um erro de tradução, tá bom? O que está acontecendo aqui é que a conversa não está toda registrada, tá bom? Na escritura. E aí, Joseph Smith, ao fazer aqui a tradução, né? Quando nós falamos que Joseph Smith ele fez a tradução da Bíblia, é uma tradução inspirada. Ele conseguia perceber ali, por meio do Espírito, partes que estavam faltando que daria sentido ao texto, tá bom? Então, não é uma tradução de pegar a Bíblia e retraduzir, mas de sentir ali por meio do Espírito o que faltava naquela escritura para trazer mais luz e verdade para nós. Então, essa parte aqui que fala, né, que eles perguntam, você é Elias? Ele diz não, né?
e depois você é o profeta, ele pega e diz, não, de novo, né? Sendo que o próprio Cristo falou que ele era Elias e que ele era profeta. Na tradução de Joseph Smith fica diferente, ó, diz assim, ó, e perguntou-lhes dizendo, como então és tu Elias? E ele disse, não sou aquele Elias que restauraria todas as coisas. Então ele está falando que ele não é aquele Elias, né, prometido que viria no final dos tempos, mas ele é um Elias. Então aqui fica muito entendido que ele está falando que ele não é aquele Elias, mas ele é um Elias. E aí então ele continua aqui, ó, e perguntando, dizendo, és tu aquele profeta? E ele respondeu não. Então eles estão falando daquele profeta chamado Elias. Perguntou, é você aquele profeta chamado Elias? E ele respondeu, não, né? Não sou eu, porque havia já a profecia de que Elias, o profeta, vai voltar, tá bom? Tá bom? Então é disso que está falando. Então a tradução de Joseph Smith ajuda muito a gente a entender o texto, porque senão fica em contradição ou parece que João Batista está mentindo, né? Porque eles perguntam, você é o Elias? Ele diz, não, ele não é aquele Elias. Então, eu considero muito importante essa tradução de Joseph Smith aqui, para nos ajudar, né? Então, continua aqui. E disseram-lhe, pois, quem és? Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram a ti. E disse ele, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, né? E aí, versículo 25. E perguntaram, e disseram, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Na tradução de Joseph Smith diz assim, perguntaram-lhe e disseram, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, que restauraria todas as coisas, nem aquele profeta? Bom, existia a profecia que o Cristo ele batizaria, mas batizaria com fogo. Então, a partir daqui, João Batista ele começa a falar, na verdade, eu batizo com água, mas já está entre vós um que é maior do que eu, e esse vos batizará com fogo e com Espírito Santo, mencionando Jesus Cristo, tá bom? Bom, eu sei que a mensagem ficou um pouco grande aqui, né? Eu convido vocês também a fazer aula comigo, né? Eu faço aula de manhã, todos os dias, de segunda a sábado. Não é todo dia, porque domingo eu não faço, né? No domingo nós estamos na igreja e vamos ser nutridos pela boa palavra lá na igreja, tomando o sacramento. Mas de segunda a sábado, 5h20 da manhã até 6 da manhã, eu faço aula online pelo Zoom, tá bom? Se você quiser entrar aí no grupo para fazer aula das 5h20 da manhã até as 6 da manhã, é só mandar uma mensagem aí no meu WhatsApp que eu mando o convite para você entrar no grupo e receber o convite do Zoom ali para a gente fazer aula junto. De manhã temos mais tempo, são 40 minutos a mais, né? A mais não, aqui eu compartilho, normalmente vai dar 20 minutos, né? Ou 10 minutos. Mas na aula de manhã eu tenho 40 minutos, as pessoas prestam o testemunho. É uma aula muito boa por causa do testemunho das pessoas, a gente tem mais tempo e calma para falar os versículos, tá bom? Mas você que não pode participar na parte da mensagem aí de manhã, pede para mim também no meu WhatsApp a descrição do vídeo, tá bom? Porque às vezes eu coloco no YouTube, mas não cabe tudo. Então, pelo WhatsApp eu posso te mandar a descrição da mensagem por escrita, o que eu estou falando. Então, aí você vai ter mais completa a escritura que eu estou compartilhando. Bom, eu vou finalizar a mensagem aqui então, mencionando o que Jesus Cristo falou, né? Que entre os nascidos de mulher não há alguém maior do que João. Né? E aquele figura que ele usou de João, né? Dizendo assim, que ele era uma cana agitada pelo vento, né? Ou seja, ele era uma pessoa humilde conduzida pelo Espírito Santo. Isso fazia João Batista ser grande. Então, se nós queremos ser grande, nós precisamos ser humildes, como João Batista, ser levado pelo Espírito Santo. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.